Tudo bem com vocês? Então, conforme nós combinamos na aula online, eu estaria gravando um vídeo sobre essa aula 5, que é sobre estequiometria. E realmente as relações estequiométricas não são simples, tá? Por isso que esse encontro que aconteceu no sábado, eu deixei apenas essa aula, é uma só, porque realmente é muito conteúdo. Então, hoje eu vou apresentar ela para vocês e nós vamos conversar um pouquinho, tá? E aí permanece, vocês vão fazer a autoavaliação, ok? E mais no fim da semana eu gravo outra videoaula para ajudar um pouquinho a vocês a fazerem essa autoavaliação caso não consigam, ok? Então, eu vou projetar aqui a tela do computador, tá? Para que possamos juntos estudar um pouquinho aí dessa aula 5, que é relações estequiométricas. É um conteúdo fundamental no curso de Química, conteúdo importantíssimo, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre as proporções, essa relação estequiométrica. Então, vamos seguindo. Então, relações estequiométricas, aula 5, ok? Vocês já têm esse material, quem quiser imprimir, quem quiser fazer um estudo online também, com material em arquivo, como preferir. Mas lembre, aqui é apenas um roteiro para vocês pesquisarem em sites, em livros. YouTube tem muitas aulas, você coloca relações estequiométricas ou estequiometria ou cálculos estequiométricos, você vai encontrar muito material. Tá? Então, eu, enquanto professor, estou aqui para facilitar o aprendizado de vocês. Mas é importante que vocês comecem a correr atrás, não é ficar só restrito ao material que eu, professor, ou os outros professores postem, tá? Vocês têm que ir além. Afinal de contas, vocês já não estão mais no ensino médio. Isso é uma característica de ensino médio, né? Que a pessoa, o aluno, ele vai pegando o conteúdo que o professor passa, resolve os exercícios e pronto. Nível superior, não. Isso aqui é apenas um guia. Vocês precisam ir além. E até mesmo quem vai selecionar isso vai ser o mercado. Tá? Então, os cálculos estequiométricos, eles são fundamentais na química, porque é a partir dele que nós fazemos os cálculos das reações, dos experimentos realizados no laboratório de química, tá? Durante as aulas, mas também ela é fundamental para a pesquisa científica e também na indústria. Então, a base, né, tanto da pesquisa quanto da indústria, está nessas contas, nesses cálculos estequiométricos. E eles, né, por conseguinte, estão baseados lá naquilo que a gente estudou inicialmente, sobre o conceito de molécula, o conceito desse pacotão que é mol, os conceitos de massa molecular, utilizar a tabela periódica, retirar os dados e fazer as contas. Então, para isso, a gente já vai utilizar esses conhecimentos que vocês já têm, tá? Tanto do que eu passei na aula online, quanto a professora Juliana também. E aí, na aula de hoje, vocês vão aprender um pouquinho sobre reagentes que são consumidos em uma reação química e os produtos que são formados, que são gerados nessa reação. E dentre esses reagentes, nós temos em especial o reagente limitante, aquele que limita a reação, é aquele que está numa proporção no qual, após o seu consumo, a reação para. Então, ele é o reagente limitante ou reagente limite. E a partir daí, nós vamos fazer cálculos de rendimento. Afinal de contas, teoricamente, nós vamos ver a reação, 1 mol reage com 2 mol, formando 3 mol, e nós verificamos a quantidade do reagente, a quantidade do produto, tudo isso de forma teórica. Mas a realidade é um pouco diferente. Tá? Nem sempre tudo que eu coloco para reagir vai reagir, algumas moléculas não vão reagir. Isso vai depender das condições do meio, a temperatura, a agitação, a pureza dos reagentes. Então, a gente vai perceber que, na realidade, quando a gente cai para a pesquisa, quando a gente está na indústria, a gente vai ver que esse rendimento, nós
procuramos tender ele ao maior valor possível, mas infelizmente essa não é a realidade. Então, isso que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Então, vou passar por alto e vou focar nos exemplos. Depois vocês leiam novamente o material. Então, as relações estequiométricas, elas são calculadas a partir das equações. O que é uma reação química? O que é uma equação química? A reação química é aquilo que eu faço, é a realidade. É quando eu pego duas substâncias e coloco elas em contato e automaticamente elas reagem e formam um terceiro composto. Então, quando eu observo isso na realidade, é o que acontece no laboratório, é a reação química. Reação química é a realidade. O que nós observamos, aquele tanto de letra, números que está aqui no papel, não é uma reação química, é uma equação que representa uma reação química. Porque a reação ela é real. Tá? Olha, só a gente pegar a palavra reação, tá ligada à ação. Então, ela não é algo teórico, ela é algo que acontece, é um verbo de ação. Né? Então, nós vamos perceber que essas equações, o primeiro passo, elas precisam estar balanceadas, para me saber a proporção de cada componente. E é o que nós estudamos na aula online. Então, nós vimos balanceamento por tentativa, que você vai tentando, jogando os dados, e a balanceamento por oxirredução. O balanceamento de oxirredução, quando é compostos inorgânicos, é bem mais tranquilo de fazer. Né? Você tem um NOx, calcula do elemento central. Quando é composto orgânico, dá um pouquinho mais de trabalho. E, inclusive, a autoavaliação dessa atividade hoje, né, ela traz uma equação para vocês balancearem, que é uma equação orgânica também. Tá? Então, da mesma forma que a autoavaliação, as atividades que vocês fizeram, né, para entregar nesse domingo agora, referente à aula 4, tem o balanceamento por oxirredução de reações orgânicas nessa atividade também. Quem não conseguir fazer, eu vou fazer um vídeo lá para quinta, sexta-feira, ajudando, dando as dicas, tá? Mas como que é feito? Igualzinho que eu mostrei no vídeo anterior. Então, quando vocês forem fazer atividade, não conseguiu balancear, reveja o vídeo da aula online, que vai ajudar vocês a fazerem. Ou melhor, o vídeo com instruções, no vídeo de instruções que eu falo com mais detalhes. E de forma similar, né, nós não vamos conseguir trabalhar com moléculas, porque é uma grande quantidade de moléculas. Aí nós estudamos, nós vamos trabalhar como? Com mols. Né? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter os mols. Então, o mol que eu tenho aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui o nitrogênio, o gás nitrogênio, este daqui, reage com gás hidrogênio, e nessa reação nós vamos produzir o gás amônia, a formação aqui, ó, da amônia, ok? Então, a amônia, o NH3, é formado a partir desses dois gases. E qual que é a proporção deles? Então, aqui nós temos a reação balanceada. Eu tenho nitrogênio, 1 mol de N2, reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Está balanceada? Sim. No início eu tenho 2 nitrogênios, no final eu tenho 2 vezes 1, 2. Hidrogênio, 3 vezes 2, e no final, 2 vezes 3, que ambos são 6. Né? Então, a gente vê aí que tá bem tranquilo. Então, vamos continuar. Ok? Estou querendo tirar essa setinha aqui, mas não estou conseguindo. Mas vamos lá, então. Não quer aparecer. Agora ficou o balãozinho, né? Oh, meu Deus.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Arquivo, tal, não. Bom, paciência, né, gente? Tem coisas que não vou fechar e abrir esse arquivo novamente. Deixa eu ver, talvez. Deixa eu salvar aqui. Aqui. Aí já é texto. Ui, ai, ai. Vou fazer o seguinte. Salvar como. Vou salvar este aqui, que eu dei uma editada. Vou colocar aqui salvar. E vou fechar. Abrir ele novamente, já que ele não quer colaborar. Vamos ver se vai adiantar. Se não adiantar, paciência. Então vamos. Não vou gravar, não vou editar, viu, pessoal? Vocês tenham paciência. Então vamos. Continuando aqui no nosso exemplo, aí já ficou melhor. Então, nós temos essa proporção. Esses números que dão essa proporção são os coeficientes estequiométricos. Aqui o balanceamento é por tentativa. Então, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Aí eu vou lá na tabela periódica, verifico que o nitrogênio, a massa atômica dele é 14. Mas aqui são 2 nitrogênios, então multiplico por 2, 28. A massa molecular do hidrogênio, o primeiro elemento, é 1. Contudo, eu tenho um hidrogênio ligado no outro, então são 2 gramas a massa molecular. E a amônia? Eu tenho um nitrogênio, que é 14, mais 3 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, então 14 mais 3, 17. Então, a massa é 28 do nitrogênio, hidrogênio 3 vezes 2, igual a 6, e a massa da amônia 2 vezes 17, ok? Que é igual a 34. Então, eu tenho 34 gramas no final e baseado na lei da conservação das massas, no início tem que ter quanto? 34. Então, 28 mais 6, 34. Então, 34 gramas no início, 34 gramas no final. Lei da conservação da massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, se transforma. Aqui as substâncias se transformaram, mas a massa permanece a mesma. Tá? E quando nós trabalhamos a estequiometria com substâncias, quando uma delas podem estar no estado gasoso, e nós vamos pegar aqui a lei volumétrica de Gay-Lussac, onde nós temos que as condições normais de temperatura e pressão são 1 atm, 1 atmosfera, que é igual a 760 milímetros de Hg, mercúrio, e a temperatura 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin. 1 mol de um gás, nessas condições de 1 atm e 0 graus Celsius, tem um volume que corresponde a 22,414 litros. Então, nessas condições, 1 mol ocupa um volume de 22 litros, e nós vamos usar isso para fazer as devidas contas. Então, nós sabemos que 1 mol corresponde a 6,022 vezes 10, 23 moléculas. Eu sei que 1 mol de um gás, porque se for líquido ou sólido, não. 1 mol de um gás ocupa um volume que é 22,4 litros. E assim nós vamos fazer as diversas proporções. Avaliando esses gases, 1 mol de nitrogênio, 22,41. E aqui, 3 mols de hidrogênio, eu vou ter 3 vezes 22, que vai ser 66. E olha que interessante, já
a amônia gasosa, quando eu junto 1 mol desse com 3 mols desse, ou seja, 4 mols no início, eles vão reagir e no final vai ter o quê? Só 2 mols. Então, 4 no início vai fazer com que o meu volume seja mais de 88, próximo de 88, e o volume final, que tem 2 mol, vai ser próximo de 44. Então, veja que com a reação, o volume reduz, porque eu reduzo a quantidade de moléculas. Antes, no início, tinha 4 moléculas, no final, 2 moléculas. Então, quando eu vou fazer cálculos estequiométricos, o primeiro passo é verificar a equação. Se ela não tiver no exercício, eu vou ter que montar ela, pegar os 2 reagentes, vou avaliar como que eles vão reagir para formar o produto. Depois eu vou ter que balancear ela, seja por tentativa, seja por oxi-redução. Em seguida, o terceiro passo é determinar as massas moleculares, que é o MM, pegando os dados lá da tabela periódica. E a última etapa, eu vou escrever essas relações, eu vou montar as regras de 3, para mim poder fazer as contas. Ou seja, os cálculos de massa, cálculos de volume, cálculos de mol, e é o que nós vamos fazer agora. Primeiro exemplo, álcool etílico, C2H5OH, famoso etanol que nós compramos aí nos postos de gasolina, né? Também o famoso etanol que nós utilizamos aqui, ó, álcool em gel, né? Eu imagino que esteja todo mundo usando aí bastante nesse momento crítico nosso. Contudo, esse álcool combustível, ele sofre combustão com o comburente, que é o oxigênio, formando, né, lá na saída do escapamento CO2, dióxido de carbono, né, que é o responsável aqui pelo efeito estufa, né, famoso aí. E no final também libera uma molécula de água. Então, nessa reação, primeiro passo que eu tenho que fazer, já tem a equação? Ótimo. Então, só balancear e fazer as contas. Então, a letra A. Supondo que você queime 1,8 mols de etanol, de acordo com essa reação, quantas gramas de oxigênio você vai precisar? Então, se eu tenho 1,8 mols de etanol, quanto de oxigênio que eu preciso? Nós vamos calcular. E a letra B, se eu queimar 9 gramas de etanol, quantas gramas de CO2 vão ser produzidas nessa reação? Então, o primeiro passo, né? Montar a equação, está aqui em cima. Segundo passo, balancear a equação. Terceiro passo, determinar as massas moleculares. Ó, carbono é 12, então 2 vezes 12. Hidrogênio é 1, 6 vezes 1, que eu tenho 5 aqui, 1 no final, então 6 vezes 1, 6. Então 12 mais 6, mais oxigênio, que é 16. Então 12 mais 6 mais 16 igual a 46. Então essa é a massa molecular do álcool etílico. Então, nós temos do oxigênio, a massa é 16, 16 mais 16, 32. O gás carbônico é um carbono, que é 12. O oxigênio é 16, então é 16 mais 16, 32. 32 mais 12 do carbono, 44 gramas por mol. Ah, professor, eu não consigo fazer de cabeça. Então, você pega os dados lá na tabela periódica e vai somando eles na calculadora. Não tem problema nenhum, tá? Vamos por partes. O mais importante é você retirar esses dados da tabela periódica. E falando nisso, vocês compraram uma tabela cartonada em papelaria? Eu nem sei se existe isso mais, né, para falar a verdade. Mas se tiver, gente, é muito melhor do que você fazer uma impressão ou ficar usando tudo online, tá? Então, sugestão, adquira. Próximo passo, balancear. Olha, então, para me balancear essa reação, como que nós podemos fazer? Nós podemos fazer da seguinte forma. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 carbonos no início, no final tem que ter quantos? 2. Então, eu jogo um 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Comecei meu balanceamento. Depois, vou balancear hidrogênio. Ah, hidrogênio eu tenho quantos no início? 5 mais 1, 6. Se tem 6 no início, no final tem que ter quantos? 6. Se ele tem aqui 2, então eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6.
E agora faltou quem? O oxigênio, né? Então, o oxigênio, vamos fazer agora o inverso. Ó. Algum aluno perguntou se eu começava do início ou do fim. Geralmente, quando a gente joga oxirredução, a gente começa aqui do início, tá? A gente joga no início. Mas, se você jogar e não der muito certo, você pode jogar no final, tá? Não tem problema. Que você que vai tentando. Nesse caso agora, ó, por tentativa, não dá para você fazer pelo início do oxigênio, porque eu não sei quantos que tem aqui. Então, eu vou pelo final. Se eu sei que aqui ó, é 2 vezes 2, 4 oxigênios. E não água, eu tenho 3 vezes 1, 3. Então, 3 mais 4, ó, eu tenho aqui 3 oxigênios mais 4 oxigênios, vai ser quanto? 4 mais 3, 7. Ótimo, eu tenho 7 oxigênios no final. No início tem que ter quanto? 7. Então, eu sei que eu preciso de um oxigênio aqui, ó. Então, eu coloco aqui, sobra 6. Então, para me ter 6, eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2. Gente, fácil demais, não é? E aí, agora vamos resolver a letra A. Então, segundo essa equação, eu balanceei ela, tem meus índices. Então, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 3. E agora vamos fazer as devidas multiplicações. Então, na equação balanceada, observamos que 1 mol, apenas um, né, do etanol, 46 gramas, reage com 3 mols de oxigênio. Então, oxigênio é 32, 3 vezes 32. Então, podemos dizer que 1 mol de etanol, que tem 46 gramas, tá? E na minha reação, eu utilizei quanto de etanol? 1,8. Então, se 1 mol é 46 gramas, eu olhei lá na tabela periódica, massa molecular, e 1,8 vai ser X. Multiplico cruzado, igual eu mostrei lá na aula online para vocês, tá? Aí eu vou pegar 1,8 vezes 46, ok? Do outro lado, eu multiplico 1 vezes x, então vai ficar 1x igual a 1,8 vezes 46. Multiplicando 82,8 gramas de etanol. Então, eu estou usando no início 82,8 gramas de etanol. Tudo bem, se eu uso essa quantidade de etanol, quantas gramas que eu vou usar de oxigênio? Essa é a pergunta da letra A. Então, se 46 gramas de etanol, porque 1 mol de etanol, que é 46, vai reagir com 3 mols de oxigênio, que é 32. 3 vezes 32, 96. Então, 46 gramas de etanol reage com 96 gramas de oxigênio. Tá, tudo bem, mas a minha realidade que eu tenho no experimento é 82 gramas de etanol. Tá, então se 46 eu preciso de 96. 82 eu vou precisar de quanto? Y. Multiplico cruzado. Então, a quantidade em gramas do comburente com oxigênio, 172,8 gramas. Fácil demais, não é? Então, essa é a letra A. Vamos ver o que ele pediu aqui na B. Ó, então, na letra A, quantas gramas de oxigênio para queimar 1,8 de etanol? Maravilha, fizemos. E se agora a letra B, se você queimar 9 gramas de etanol, quantas gramas de CO2, ou seja, de óxido de carbono, que vai ser produzido? Aí agora é outra conta, ó. Baseado na minha reação aqui em cima, ó, 1 mol de etanol vai gerar quantos? 2 mols de dióxido de carbono. 2. Então, um desse forma 2 desse. Até mesmo porque um desse tem 2 carbonos, o monóxido tem só 1, então tem que ser 2, para compensar. Aí eu venho aqui, ó, 46 gramas, que é um mol de C2H5O4, que é o etanol, vai reagir com 2 mols de CO2. Cada mol de CO2 é 44 gramas, como eu falei anteriormente. Tá, então se 46 gramas de etanol reage com 88 gramas de CO2 e 9 gramas, que é a pergunta do exercício, vai produzir, vai gerar quanto de CO2, que é o meu produto? Vai produzir, multiplicando cruzado, 17,22 gramas. Gente, fácil demais. Aí aqui tem uma atividade para você treinar, bem parecida com ela, tá? Tem que balancear, tentem balancear. Eu sei que às vezes, quando é composto orgânico, o balanceamento é bem mais chato.
Vamos para a próxima. Relação massa-volume, mol-volume. Então, vamos ao segundo exemplo. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Considere o mesmo enunciado do exemplo 1, o etanol, que reage com oxigênio, formando monóxido de carbono e água. A. Que volume de oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão pode ser utilizado para queimar 1,8? Tá, então qual que vai ser o volume? Eu calculei antes as gramas de oxigênio. Agora eu quero saber qual que é o volume de oxigênio necessário para me queimar 1,8 mols de etanol. Então vamos ver a resolução. Ó. Calculamos as massas moleculares, fizemos o balanceamento da equação, igualzinho ao exemplo anterior, né? Então, na equação balanceada, observamos que 1 mol de etanol, que tem 46 gramas, vai reagir com 3 mols de oxigênio, tá? Olha, o oxigênio aqui que é 3 mol, cada mol é 22 litros. Então, se são 3 mols de oxigênio, então é 3 vezes 22 litros. Agora, montamos a regra de 3. Então, 1 mol de etanol vai reagir com 3 mols de oxigênio, sendo que cada mol tem um volume de 22,41 litros. Tudo bem, se 1 mol tem esse volume, agora eu quero saber para 1,8 mol, quanto que eu vou ter? X. Então, lembra que eu falei na aula passada, regra de 3, para a gente conferir ela, tem que ser abóbora debaixo de abóbora, melão debaixo de melão. Então, aqui, ó, 1 mol, é aqui embaixo, 1,8 mol. Aqui em cima, ó, 1 mol de etanol, aqui embaixo, 1,8 mol de etanol. Do outro lado da igualdade, eu tenho litros de oxigênio e a minha resposta aqui, que é X, litros de oxigênio. Multiplico cruzado, que vai ser X vezes 1 igual a 1,8 vezes, a parênteses, 3 vezes 22,41, fecha parênteses. Total, 121,01 litros de oxigênio, que é necessário para queimar com 9 gramas de etanol. Desculpa, para queimar com 1,8 mols de etanol. Aí agora a letra B. A letra B, vamos ver aqui em cima no enunciado, ó. A letra A é com 1,8 mols de etanol. A letra B é que pergunta com 9 gramas de etanol. Então vamos ver agora a letra B. Então, para a letra B, nós vamos ver essa mesma relação, onde sempre abóbora debaixo de abóbora, piqui debaixo de piqui. Agora o pessoal gostou, né, do Tocantins. Então, vamos lá. 46 gramas é um mol de etanol. E aqui embaixo, 9 gramas de etanol. Então, piqui debaixo de piqui, ó. Certinho. Do outro lado, então eu sei que 1 mol de etanol reage com 2 mols de CO2, que é o dióxido de carbono. Contudo, 1 mol de etanol produz o quê? 2 mols. Então, é 2 vezes 22. Então, respondendo aqui, nós vamos ter o Y, que é a minha incógnita, né? Então, vai ficar 46 vezes Y igual a 9 vezes 2 vezes 22. Multiplicando o quê? Regra de 3, você multiplica cruzado. E a resposta, 8,77 litros, tá? Então, depois vocês param o vídeo, joga as contas, faz as contas na calculadora, confere aí, para saber se está certo aqui o resultado da apostila. Tá bom? Tem atividade aqui também, ó, essa equação já está até balanceada, essa aqui é até mais fácil, né? Vocês vão fazer esse exercício para treinar, para vocês aprenderem, ok? E vamos agora para o exemplo 3. Então, já no exemplo 3, nós vamos observar o seguinte, ó. Nessa reação, que é o hidróxido de alumínio,
ele vai reagir com o ácido clorídrico, então o ácido clorídrico é presente no nosso estômago, e as pastilhas antiácidas, né, efervescentes que a gente compra, Saldieno, por exemplo, a grande parte deles é hidróxido de alumínio, ou então leite de magnésio, não, leite de magnésio é hidróxido de magnésio, tá? Muito desses antiácidos são hidróxido de alumínio. Tá? O leite de magnésio é hidróxido de magnésio, que também é um antiácido, é outro tipo de antiácido. Ok? Então, a gente utiliza ele para neutralizar o pH do estômago, quando a gente está com aquele desconforto, né? Aqui tem a reação aqui embaixo, a reação ela está balanceada, então um hidróxido de alumínio, que é uma base, reage com 3 ácidos clorídricos, ou seja, uma reação de uma base com ácido, uma reação de neutralização, vai formar um sal, que é o cloreto de alumínio. O sal que nós consumimos também é um produto de uma neutralização, que é o cloreto de sódio, aqui é o cloreto de alumínio. E, além disso, também forma água. Aí, no exercício, pergunta aqui para nós. Se você quiser neutralizar, uma reação de neutralização, 0,01 mols de hidróxido de alumínio, então 0,01 mol desta base, quantas gramas de ácido clorídrico que eu vou usar? Então, vamos lá, minhas contas. Isso aqui tudo são cálculos estequiométricos, né? Primeiro, calcula a massa molecular de cada um dos compostos químicos, ok? Já expliquei, né? Então, vamos para frente. Depois, vocês tentem fazer e confere se o resultado está ok. Por isso, vocês vão usar uma tabela periódica. E já na letra A, segunda proporção, 1 mol de hidróxido de alumínio vai reagir com 3 mols de HCl. Então, lembra, ó, 1 mol de alumínio dividido, e aqui embaixo, 1 mol de alumínio. Piqui de baixo, piqui. Tá? Então, isso aqui, ó, tem que obedecer, senão vira bagunça. Então, se 1 mol de alumínio vai reagir com 3 mols de HCl, e eu sei que o HCl, a massa molecular dele é quanto? 36,5. Contudo, no meu experimento da letra A, eu estou usando quanto? 0,01 mol de hidróxido de alumínio, ou seja, bem pouquinho. Então, se 1 mol eu vou precisar de 3 vezes 36, 0,01 vou precisar de quanto? X. Multiplica cruzado e a resposta 1,1 gramas de HCl. Letra A. Vamos agora à letra B. Quantos mols de água são produzidos nessa reação, né? Se for ingerido, porque aí, ó, no estômago tem muito ácido. Então, se você ingere 0,5 gramas de hidróxido, quanto de água vai produzir nessa reação? Quantos mols de água? Eu sei que aí, nessa relação, a massa molecular do hidróxido de alumínio é 78 gramas. E 1 mol de hidróxido de alumínio vai produzir 3 mols de água. Então, 78 mols de hidróxido de alumínio vai consumir 3 mols de água, porque a proporção é de 1 para 3. E 0,5 gramas de hidróxido de alumínio vai ser quantos mols de água? Multiplica cruzado, 0,02 mols de água. Gente, só regra de 3 simples. Lembra que eu falei na live? Tinha alguém que perguntou, tem regra de 3 composta? Não, não tem. É só simples. É muito fácil, tá? Só tem que estar atento, prestando atenção. Se precisar, veja esse vídeo 2, 3, 4, 10, 20 vezes se for preciso. Mas vai observando e já com a calculadora de lado e já vai fazendo as contas, tá? Porque só ficar observando o celular, ouvindo, não adianta. Tem que ir fazendo. E fazendo as atividades que estão logo abaixo, ó. É bem parecido as atividades. Tá? Então, aqui na atividade, a gente vai ter aqui o sulfato de cobre, né? Reagindo aqui, ó, com o iodeto de potássio. E aí, ó, nós vamos formar o iodeto de cobre, mais iodo, mais sulfato de potássio. Aí vocês vão fazer, já tem a equação balanceada, olha aí que mamata. Se vocês quiserem, pode até aproveitar para testar, para treinar o balanceamento por oxirredução. Vamos agora a um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de reagente limitante, tá? De uma reação. Ele é fundamental, porque na indústria,
O que acontece? As reações, elas não atingem 100%, porque são situações reais. A gente gostaria disso. Qual que é a estratégia que a gente faz? A gente pega o reagente mais barato e coloca em excesso. Porque você garante que o reagente mais caro seja consumido o máximo possível. Isso aqui a gente chama de princípio de Le Chatelier. Tá? Mais à frente vocês vão estudar isso, tá? Aos poucos. Se você aumenta a concentração de um dos componentes, você vai aumentar a quantidade de produto formado. Então, por isso que as reações, muitas das vezes, ela é adicionada com um reagente limitante e o outro reagente adicionado em excesso. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. A gente vai aprender a calcular reagente limitante, reagente em excesso. E, além disso, né, nós vamos avaliar também alguns conceitos sobre rendimento, que eu vou falar daqui um pouquinho. Então, nesse exemplo 4, né, nós temos aqui o sulfeto de alumínio, que é o sulfeto de zinco, né, a reação do zinco com o enxofre, proporção de 1 para 1, olha aí, muito tranquilo, né? Aí ele diz o seguinte: quantas gramas de sulfeto de zinco são formados quando eu adiciono 36 gramas de zinco e 19 de enxofre? Aí eu pergunto, então a letra A, quantas gramas de sulfeto de zinco é produzido? Ou seja, quantas gramas de produto se eu utilizo essas quantidades? A letra B, desses dois reagentes aqui, ó, qual que é o limitante e qual que é o que está em excesso? A letra C, do que está em excesso, qual que é o excesso dele? Quanto que eu adicionei a mais? Então, isso nós vamos calcular agora. Tudo começa com o quê? A reação, depois o balanceamento, depois o cálculo das massas moleculares, o zinco, 65, enxofre, 32, sulfeto de zinco, 97, que é a somatória dos dois, porque é um zinco com um enxofre. E aí, para nós avaliarmos qual é o reagente limitante, vamos supor algo. Admitindo que o zinco é totalmente consumido. Eu não sei se ele é ou não, mas vamos admitir no primeiro momento que ele é totalmente consumido. Então, se o zinco é totalmente consumido, eu tenho 36 gramas de zinco, então eu vou fazer a seguinte relação, ó. 65 gramas de sulfeto de zinco, aliás, de zinco apenas, corresponde a 1 mol. Então, se 1 mol de zinco reage com 1 mol de enxofre, 65 é a massa atômica do zinco e 32 é a massa atômica do enxofre. Então, 65 gramas de zinco reage com 32 de enxofre. Mas, na realidade, no meu experimento, eu usei 36 gramas de zinco. Faço uma regra cruzada, zinco debaixo de zinco, enxofre debaixo de enxofre. E aí eu descubro o quê? Que quando eu uso 36 gramas de zinco, eu vou consumir 17,61 gramas de enxofre. Contudo, nessas 36 gramas de zinco, o enunciado falou para mim que eu adicionei 19,5 de enxofre. Isso significa o quê? Que o enxofre está em excesso. Porque eu coloquei mais enxofre, porque 36 gramas de zinco reage com 17 de enxofre. O restante ficou em excesso. Então, o reagente limitante é o zinco e o reagente em excesso é o enxofre. Quanto em excesso? Se eu adicionei 19,5 e eu vou consumir apenas 17,61, faça a subtração, o que sobrou é o quê? O que estava em excesso. E se eu quero saber quanto de sulfeto de zinco, olha, se um zinco, que é 65 gramas, produz 97 gramas de zinco, eu estou falando que 1 mol, a massa molecular do zinco é 65 e a massa molecular do sulfeto de zinco 97. Então, de 65 está para 97. Mas, na realidade, eu usei 36. E se eu adiciono 36, vão ser quantos de sulfeto de zinco?
Y. Faço a regra de 3 e o total 53,61 gramas de zinco. E aí respondi, ó, são formados 53,61 gramas de sulfeto de zinco nessa reação, usando 36 gramas de zinco e 19 gramas de enxofre, tá? Contudo, o zinco é o reagente limitante e o excesso de enxofre é 1,89. Tranquilo, não é, gente? Vamos mais um exemplo. Ó, exemplo 5. O etileno C2H4 queima em presença do ar para formar dióxido de carbono e água. Então, primeiro, verificar se a equação está balanceada, se não, balancear. Em seguida, ele diz o seguinte, ó, quantas gramas de CO2, né, que é o produto, são formados se inflamar uma mistura contendo 1,92 gramas de etileno e 5,92 gramas de oxigênio. Então, primeira coisa, quem é reagente limitante? Quem é reagente em excesso? Vamos descobrir agora. Para isso, determina as massas moleculares de cada um deles, né? O etileno, 28, o oxigênio, 32, dióxido de carbono, 44, água, 18. Então, vamos resolver. A proporção aqui na minha reação, ó, eu sei que um etileno reage com 3 de oxigênio. Então, um etileno, que é 28, vai reagir com 3 vezes 32. 32 é a massa molecular da água. E 1,93, que é o tanto de etileno que eu utilizei, vão consumir quanto de água? Igual a gente fez no exercício anterior. Z. Z igual a 6,62. Então, para mim consumir 1,93 gramas de etileno, eu preciso de 6,62 gramas de oxigênio. Mas, na verdade, eu adicionei quanto? 5,92. Eu adicionei menos do que precisa, eu preciso de 6,6, mas eu adicionei 5,92. Então, quem é o reagente limitante? É o que tem menos, que vai ser quem? O oxigênio. E o que tem mais? O etileno. Então, de imediato aqui, ó, nessa continha, eu já descobri isso. Aí eu venho aqui embaixo. Então, analisando aqui, ó, nesse sistema, o reagente limitante vai ser o oxigênio, tá? Porque eu vou consumir todo ele e vai sobrar etileno. E aí, aqui embaixo vai, novamente, para determinar a quantidade de CO2. Se eu adiciono, aí vamos lá só para vocês verificarem, ó, novamente aqui em cima. Quantas gramas de dióxido de carbono serão formados se eu inflar uma mistura com 1,92 gramas de etileno e 5,92 de oxigênio? Quem eu vou usar para fazer as contas? O etileno ou o oxigênio? Nesse caso, vai ser o oxigênio, porque o oxigênio é o limitante, é o que tem menos. Porque se eu uso o que tem mais, vai ser um resultado falso, porque ele não vai produzir, porque falta oxigênio. Então, sempre que eu quero fazer as contas para determinar o produto, eu uso como base o reagente limitante, ou reagente limite, que nesse caso é o oxigênio. Então, são 3 oxigênios para formar 2 águas. Aí eu venho aqui embaixo e 3 oxigênios, ok? 3 oxigênios. Então, a massa molecular é 3 vezes 32, então 96 gramas de oxigênio, reage com 2 mols de CO2. Cada mol de CO2 é 44 gramas. 2 vezes 44 é 88. Então, 96 está proporcional a 88. E 5,92, que é a quantidade real desse reagente limitante, vai ser W. W igual a 5,43 gramas de CO2. Fácil demais, né, gente? Tem que treinar. Como que a gente treina? Olha aqui embaixo, ó. E sempre tem a resposta para vocês conferirem. Olha que maravilha, né?
Então, tem atividade 4, atividade 5, também, ó, verificando aqui, já está balanceada. Oh, coisa boa, coisa fácil, hein? Tranquilo demais. E agora vamos para o último conteúdo da aula de hoje, que é o rendimento teórico. Então, o rendimento ele é fundamental na indústria, porque quando eu reajo dois componentes para ter o terceiro, quem vai me falar quanto de produto é o rendimento. Então, rendimento teórico, como o próprio nome diz, se eu tenho um mol desse com 2 mols desse, vai produzir 3 mols. Ótimo, isso é teórico. Considerando que a reação ela aconteceu em 100%, todas as moléculas reagiram. Mas, na realidade, algumas moléculas podem volatilizar. Para elas reagirem, elas têm que entrar em contato uma com a outra, tem que ter colisão. Então, às vezes, a colisão não acontece. A temperatura não é suficiente para isso. Tá? Então, o rendimento real é aquilo que a gente tem no experimento. O teórico é aquilo que, teoricamente, se a reação fosse 100%, é o máximo possível que poderia produzir. Como o teórico é o máximo, ele sempre vai ficar embaixo. Porque senão o meu valor vai ser diferente. Então, o máximo é o teórico, ele fica embaixo. O maior número sempre fica embaixo. Porque aí eu vou ter um valor que é menos que 1. Ele vai variar de 0 até 1. 1 é o máximo. Então, por isso que embaixo é o valor teórico, é o maior valor. E eu multiplico por 100 para ter um valor percentual. Se eu divido apenas nessa primeira etapa, eu tenho uma fração. Tá? Eu tenho uma fração do meu componente. Quando eu multiplico por 100, eu tenho um percentual. Então, vamos para o exemplo. Então, pegando o mesmo exemplo de cima, do etileno, produzindo dióxido de carbono, e vamos avaliar ele aqui. Exemplo 6, que é similar ao exemplo 5. Olha, então na reação ocorrida no exemplo 5, constatamos que a quantidade de dióxido de carbono formada foi 5,43. Tá? Então essa é a quantidade formada, teórica, segundo a reação, segundo a proporção dos componentes. Né? Vamos verificar lá em cima, e foi esse resultado mesmo? Só para ver se ele pegou literalmente. Foi, ó. Então, eu fiz as contas, né? Segundo a minha equação balanceada, fazendo os cálculos teóricos, essa reação adicionando 5,92 gramas de oxigênio, que é o agente limitante, eu vou obter quanto? Eu vou obter 5,43 CO2. Isso aqui é algo teórico, baseado na equação que representa a reação. Então, é o teórico, é o maior valor. Aí eu venho aqui e jogo o meu valor teórico, 5,43. Aí o exercício diz, suponhamos que foram obtidos, mas na realidade, no meu reator, eu obtive só 3,45. Algum problema deu, eu produzi menos. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então aquilo que não reagiu, ele permaneceu como reagente, não reagiu. Mas jamais ele pode se multiplicar, né? E aí o que eu tenho, que é o rendimento real, 3,45, dividindo e multiplicando por 2, 63,54. Então, no laboratório, quando a gente faz uma reação, uma síntese, a gente compara o valor teórico com o valor real e verifica qual que é o percentual de rendimento. Esse rendimento a gente chama de rendimento centesimal. Por que centesimal? Porque eu tenho valor em percentual, rendimento em função do 100, tá? Um rendimento também chamado de percentual, que é a mesma coisa. Exemplo 7. Tá? O gás oxigênio, O2, pode ser obtido em laboratório através de uma reação de decomposição. Nessa reação de decomposição, eu posso usar o clorato de potássio, que é o KClO3, formando cloreto de potássio mais oxigênio. 3 mols de oxigênio. Então, veja a proporção, 2 para 2 para 3. Se a decomposição de 2,5 gramas de clorato de potássio produziu 0,90 gramas de oxigênio, qual que é o rendimento?
Foi bom, foi ruim, foi alto, foi baixo? Então vamos fazer as contas. Primeiro eu pego a massa molecular, o clorato de potássio 122,5, a massa molecular do cloreto de potássio 74,5 e a massa molecular do oxigênio 32. Lembrando que 2 mols de clorato de potássio vai produzir 3 mols de oxigênio. Então, 2 vezes 122, que é a massa molecular do clorato de potássio, vai produzir 3 de oxigênio, que é 32 a massa molecular dele. Então, 3 vezes 32. Contudo, eu usei quanto? 2,5. Então, 2,5 vai ser x. Multiplica cruzado e eu tenho 0,98 gramas de oxigênio. Ok? Maravilha. Assim calcularemos o rendimento percentual, que é o mesmo centesimal, dividido o rendimento real. Então, na realidade, quando foi feito o experimento, o gás oxigênio produzido foi pesado. Então, o real foi 0,90, o real em cima. E o teórico, baseado nas contas, nos cálculos estequiométricos, 0,98. Então, 0,90 real dividido pelo teórico, 0,98 vezes 100, 91,84%. Então, o rendimento dessa reação foi 92% aí, arredondando. Beleza? Então, tem atividade 6 para vocês treinarem, tá? Tem um resuminho e a autoavaliação, ó, essa autoavaliação que vocês vão fazer. E essa equação aqui, ó, vocês vão balancear. Quem não conseguir, só olhar a aula novamente, que a instrução para resolução dos exercícios, que eu vou explicar como que faz o NOx para compostos orgânicos, tá? E tem mais questões aqui abaixo, então vocês vão resolver. Aqueles que não conseguirem, manda mensagem para mim pedindo, mas eu acho que de qualquer forma eu vou fazer, porque realmente não é fácil esse conteúdo. Vocês vão fazer as atividades. Quinta ou sexta-feira eu vou fazer um vídeo dando instruções de como fazer a autoavaliação que vocês vão ter que me entregar, tá bom? Então, bons estudos para todo mundo. Lembrando que essa atividade vai ser entregue até domingo, tá? Aí vão perguntar, mas a internet deu problema, eu não consegui fazer, e eu fiz pela metade. Olha, quem fez pela metade, deixa eu até tirar aqui. Quem fizer pela metade vai ter metade da nota, tá? Isso é algo proporcional. Quem entregar depois do prazo, eu não travo o sistema. O sistema ele permanece aberto. Supondo, vai entregar até domingo, mas se a pessoa fizer terça, quarta, quinta, domingo da outra semana ainda, a pessoa pode postar. Contudo, a nota vai ser baseada nisso. Então, por exemplo, quem entregou na data, 100%. Quem entregou depois vai ter um decréscimo de acordo com o tempo que a pessoa demore para postar. Então, a gente tem que ser justo com todo mundo, tá? Então, várias pessoas perguntaram, eu posso postar depois? Pode, contudo, tem um decréscimo da nota, mas pode, ok? Certinho, pessoal? Então, bom estudo a todos, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor, entre em contato comigo, vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail, tá bom? Então, bom estudo para todo mundo. E sábado tem conteúdo novo, hein? Então, não deixe para estudar fim de semana. Lembra do que eu falei na aula online? O estudo tem que ser feito diariamente. Eu sei que muitos trabalham o dia todo, tem família, às vezes tem 2 empregos, mas graduação exige tempo de dedicação. Então, o estudo tem que ser diário. Tem que ser diário, vocês estão vendo? O conteúdo não está fácil. Não é só você sentar, fazer isso aqui em meia horinha que vocês não vão conseguir. Tá? Essa aula vocês têm que assistir o exemplo, parar, pegar a calculadora, tá? Uma calculadora científica, como eu falei com vocês, jogar os dados, verificar o resultado, depois ver o outro. Então é algo que vocês vão precisar de 2 horas ou mais para você assistir essa aula aqui. E às vezes repetir, por exemplo, não entendi, ouça ela novamente, tá? O exemplo, a atividade que eu expliquei para vocês, e assim vocês aprendem. Agora,
Vocês podem consultar também, se vocês colocarem na internet, vocês vão ter várias outras aulas de YouTube, outros materiais que vão te ajudar, tá bom? Então, bom estudo para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.